Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para fazer uma energia, uma leitura com saudades. Eu espero que vocês também estejam com saudades, que está muito calor, muito quente. Então vamos lá. Energia dos arcanjos, recebi a orientação de trazer uma mensagem arcangélica para o nosso momento, com opções, tá? De escolha. Então vamos lá. Primeira opção é Geodo de Ágata. Segunda opção, ametista lavanda. Drusa de ametista lavanda. Terceira opção, coração de ametista. Quarta opção, concha rosa. Se alguém puder marcar o tempo, agradeço. Primeira opção, geodo de ágata. Segunda opção, ametista lavanda. Terceira opção, coração de ametista. Quarta opção, concha rosa. Os anjos são mensageiros celestiais, são auxiliares de Deus, mensageiros de Deus, né? Tem uma energia muito de construção de coisas também, não é só comunicadores de Deus, como as pessoas pensam, e sim aqueles que são destinados missões de alto impacto, tá? E que ajuda a humanidade, que sustenta o universo, que traz também, existem anjos que são grandes geneticistas, grandes construtores, grandes engenheiros cósmicos espaciais. Então, assim, a humanidade ela tem uma crença relativa aos anjos muito limitada, uma visão, são consciências, são arquétipos, são vibrações e frequências, tá? Então, que pode assumir a forma humana sim, mas que originalmente não possui forma, e sim, cada um vê conforme a crença e a capacidade de identificação daquela energia possui, porque a verdadeira essência dos anjos é muito mais elevada, são padrões de frequências vibratórias e geométricos, geometria sagrada, energia, possuem cores, possuem determinada energia específica, por isso que são oniscientes, assim como Deus. Onipotente só Deus, mas os anjos têm essa capacidade de estar em todos os lugares, o que é denominado onisciência, tá? Então vamos lá. Então, sempre que precisar de auxílio, né, precisa de cura emocional, precisa de cura física, cura, bastante invocação de Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de Cura, tá? Então, assim, precisou de cura em algum nível, precisou de proteção, a gente precisa o tempo todo aqui nesse plano, invoca Arcanjo Miguel, né, e a legião de anjos de luz, azuis de Sírios, de luz azul, porque a energia de azul é Miguel e prata, tá? Certo? A energia de Rafael é verde. Então, assim, é isso. Vamos lá para a primeira opção. A humanidade, ela precisa avançar na consciência das coisas para não ficar só numa visão primitiva e não baseada na realidade. Mensagem angélica para quem escolheu Geodo, 3h30. 3h30, no número espelhado. Aquilo que você manifesta fora, aquilo que você atrai fora, sua realidade fora é só um espelho do que tá, um espelho invertido do que está acontecendo dentro e de muitas coisas que ainda necessita de cura. O Deus do impenetrável segredos, Rahaciá, tá? Te ajuda, cura com medicina universal. Então, aqui, para quem tem abertura para fazer processos xamânicos de cura, com ayahuasca, vai te ajudar bastante. Meditação profunda, que existe uma elevação da alma e revelação de mistérios, mas para isso eu preciso buscar esse espaço de conexão com uma cura universal, tá? Bastante conexão com o Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de Cura. E processos de curas intensos para penetrar nos segredos de Deus. 8 de paus, a música das esferas, bastante música violino vai te ajudar a alcançar a grandeza de Deus, fazer algo apaixonado para Deus, Verruel, o início de algo novo, movimentação, coisas novas. 4 de ouros, Deus que libera o oprimido, tá? Questão de libertação de culpa, de rejeição, de abandono, cura de ilusões mentais, tá? A libertação de quem é perseguido, então existe muitas questões aqui de perseguição,
seja no astral inferior, seja no umbral, ou seja mesmo nesse plano de sofrimento e de questões de perseguição, e que precisa desse espaço de conexão com o todo, com o divino, com o sagrado, com os 72 nomes de Deus, com os anjos, com os arcanjos, para que você tenha o auxílio que você necessita para ser libertado, tá? Em questões que você sequer tem consciência. 6 de ouros invertido, muitos estão lidando com a finalização de um relacionamento muito complicado, outros já finalizaram há algum tempo e ainda existe reverberações dessa dinâmica, outros precisam finalizar relacionamento, precisa muito desse espaço de alcançar a divina graça, tá? De cura e absolvição. A sua alma, ela anseia por redenção, ela quer ter esse espaço de se sentir redimida, porque carrega muita culpa por ter experienciado o lado negativo da força, o que tem comprometido a sua manifestação de abundância, de prosperidade no nível maior nesse plano, de manifestação de dons espirituais ou de desbloqueio da vida profissional. Quando a gente está fora do nosso arquétipo, vivendo numa consciência que não é a nossa, ou numa energia que não é a nossa vida profissional vai bloquear, financeiro vai bloquear, a vida amorosa bloqueia também. Tem gente que precisa manifestar bloqueios de toda a ordem para começar a se movimentar. Tem gente que assim que começa a acontecer eventos estranhos já tem esse direcionamento para buscar a saída desse labirinto, para buscar o entendimento e a clareza do que está acontecendo de fato, tá? Então, tem pessoas aqui com uma energia que são todas trabalhadas na luz e outros que precisam trabalhar bastante a questão da luz, da reconexão com Deus Pai e Mãe, com o Divino Espírito Santo, com os nomes sagrados de Deus, assim como os anjos e arcanjos do Senhor. Deus sobre todos os nomes elevados, a invocação dos nomes sagrados de Deus, o aprendizado do que significa cada nome sagrado e utilizar essa forma de invocação para que você obtenha aliança, afinidade e amizade, para que você obtenha alguém que te defenda nos planos superiores e inferiores. Aqui é o tempo dos humilhados serem exaltados, mas os humilhados que buscarem a divina presença eu sou e a reconexão com Deus Pai e Mãe, tá? Certo? Eu vou parar um pouquinho só para acender a luz, um minutinho. Então, vamos lá. Aqui são pessoas que foram expulsas do paraíso para aprender alguma coisa, então alguma situação catastrófica, digamos assim, algum evento catártico, alguma situação, alguns são patologia, tem a ver com o Covid, outros já tem a ver com o processo anterior, tá? De as coisas não virem dando certo há 5 anos, tá? Justamente para você, essa busca por conhecimento e outros vão recuperar a consciência que foram lançados nesse plano para adquirir sabedoria, que houve a separação de Deus, tá? E que houve esse crescimento, para que haja crescimento em conhecimento e réu, tá? Então, é sendo expulso do paraíso para busca de sabedoria, para crescimento. A energia geral é Harahel, que é o cavaleiro de espadas, que é o Deus que provê tudo. Intelectual, riqueza, proteção de fertilidade da mulher, fazer as crianças respeitar os seus pais. Então, existe toda uma necessidade aqui de estar alinhado com a obediência à lei, à ordem divina, tá? E também buscar colocar seus filhos, suas casas, para quem tem filhos, a sua vida de acordo com a lei, com a ordem divina, buscar o caminho que você deve andar, para você não se desviar dele e não atrair sofrimento. Aqui, Rahasya, que é o 9 de paus, é o Deus do impenetrável segredos, universal medicina. Então, existe toda essa necessidade de processos de cura com a medicina, com a ayahuasca, para você expandir a consciência e você penetrar, elevar a sua alma e alcançar a revelação dos mistérios divinos, a partir de um centro aqui de purificação e de alinhamento. Tem muita gente alinhada aqui nesse grupo, tem alguns que podem trabalhar os conteúdos, alinhar e realmente manifestar essa elevação. Para se conectar com a energia angélica e arcangélica tem que ser puro de mãos e limpo de coração. Para se conectar de verdade com a energia angélica e arcangélica da luz, é preciso ser puro de mãos e limpo de coração, tá? Aliás, puro de coração e limpo de mãos, eu troquei. Verruel,
que é a maravilhosa e a exaltação de Deus, o Deus maravilhoso e exaltado, a grandeza aqui, fazer algo apaixonado para Deus. Então aqui muitos têm um propósito espiritual muito relevante nesse planeta, a música das esferas, a música violino é um som que te conecta com a sua verdadeira missão, com um estado de ser, um estado de vibração elevado, também com um mentor espiritual específico que a maioria tem, tá? Que é masculino. Deus que libera o oprimido, Misrael, tá? Então, assim, justamente aquela coisa de libertação, de reconhecer os próprios erros e buscar a cura deles, tá? Cura de ilusões mentais, de caminhos que não são para você, ou daquilo que você acredita como verdade, e a verdade ela tem outro teor, tá? É a libertação de perseguições aqui, que é necessária, perseguições de cunho espiritual, principalmente, Rei de Espadas, Lauia, que é a exaltação de Deus, ou Deus exaltado, vitória, grande vitória e proteção da luz, tá? Então, assim, realmente a conexão com 72 nomes de Deus, baixa o aplicativo, começa a trabalhar, tem um aplicativo 72 nomes de Deus gratuito na Play Store, começa a trabalhar com 72 nomes de Deus, clica em cima do nome de cada anjo que vai aparecer o que ele trabalha, porque aqui você precisa de auxílio para alcançar a vitória, dessa energia mais elevada. Muitos aí no que tem já relacionamento que não consegue manifestar um relacionamento feliz, outros é finalizar um relacionamento que não é feliz, e outros é manifestação de um relacionamento a partir de um centro de absolvição, Aladjá, para você obter o favor de Deus, ou Deus que é favorável, a graça divina, a cura contra diversas situações aí que você carrega na sua energia, tá? Da multidimensionalidade, a absolvição, ou seja, estabelecer uma aliança com Deus, um retorno para os braços do Pai, tá? Porque isso vai abrir os seus caminhos de prosperidade no amor também, a fortuna e a fama, a colheita, você ser requisitado, tá? Então existe toda a manifestação que Deus é aquele que suporta o universo e tudo pode. E para você alcançar a bênção e a misericórdia divina, você precisa estar dentro da lei, da ordem divina, se perdoar, pedir perdão, buscar fazer todo esse trabalho de reconexão com o divino, porque merecimento você tem, pelo menos a maioria, que se conectar com essa opção. Mas aqui existe toda uma necessidade de redenção. No espaço interno, você se sentir curado de caminhos que você escolheu, experienciou o lado negativo da força e se afastou do divino, e a nível inconsciente existe muita culpa por conta disso, o que tem atrapalhado o seu caminho de manifestação de propósito, de abundância, de relacionamento, de prosperidade no nível mais elevado da palavra. 9 de ouros é Ieruiá, Deus que é onisciente. Então existe a necessidade de submissão à ordem divina, tá? E nesse espaço de obediência, identificar traidores e destruir os seus planos. Então aqui você precisa de muita proteção espiritual para que você realmente consiga vencer a batalha, tá? A batalha não é contra pessoas, sim, contra energias, potestades, espíritos, questões espirituais, tá? Muito mais elevado aqui o contexto das guerras que um ser de luz, aquele que serve a Deus, ou aquele que busca o caminho da espiritualidade maior e acaba enfrentando nesse plano fora dele. Rochel, que é o rei de copas, Deus que vê tudo. Então, restituição, encontrando objetos perdidos e descobrindo as pessoas responsáveis por eventual perda que você teve em qualquer nível, recebendo colo do divino, recebendo proteção divina, tá? É muito importante. Shawakia, que é a temperança, o Deus da alegria, reconciliação, obtendo o favor ou perdão de alguém que você tenha ofendido, tá? Então, assim, muita necessidade de perdão, auto-perdão, perdão divino, e de se reconciliar com aqueles que você tem ofendido ou tem te ofendido, para que você busque a face de Deus sem dolo ou culpa, ou seja, sem questões humanas que atrapalhem a sua conexão espiritual, tá? As de espadas, Deus sobre todos os nomes elevados. Então, os nomes sagrados de Deus, existem vários, tá? Então, existem 10 nomes sagrados de Deus superiores, 72 nomes de Deus, 90, assim vai indo, tá? Deus sobre todos os nomes elevados, afinidade e amizade, obtendo a amizade de alguém que pode te defender ou que pode te exaltar, se você precisa de ajuda.
o Mabel, que é o as de espadas e que traz a ajuda do divino para que os humilhados sejam exaltados, tá? E 6 de copas a Noel, é preciso entrar nesse espaço de conhecer a gentileza de Deus, porque aqui você tem experienciado a vida muito a partir de um espaço de dor e sofrimento, tá? Para que você tenha essa percepção da unidade, proteção contra acidentes, cura, tá? Cura de ilusões, cura de situações que tenham te afastado da divina presença, tá? Harahel fala muito da questão de proteção, só um minutinho. Então, é muito isso, vamos continuar aqui, tá? Existe toda uma necessidade de reconexão aqui. Procure usar 3 lírios brancos no seu altar ou na sua casa, pelo menos lírios brancos, para você trabalhar essa reconexão com o divino. Lírios é o símbolo do amor e da conexão com o todo, com Deus no nível superior, tá? Certo? Trabalha bastante a conexão também com o arcanjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, mas é muito... o arquétipo do arcanjo Gabriel vai muito além do mensageiro de Deus, tá? Tem muita questão de Uriel aqui, que é o fogo de Deus, a luz de Deus. Tem a invocação dos arcanjos, que se eu lembrar eu deixo aqui embaixo o link de acesso, que é maravilhoso. Você sabe o que fazer, confie em seu conhecimento interior e haja sem demora. Se você não sabe, busque no seu interior e traz toda a verdade, tá? Azrael, conselheiro. Você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e garantia. Muitos aqui já trabalham com a espiritualidade, outros têm um chamado forte para trabalhar no propósito espiritual. Jeremiel, superando dificuldades. O pior já passou e você está superando os desafios anteriores. Então, muitas vezes a gente fica cansado, mas é porque, né? Já está num espaço aí de superação de tudo aquilo que foi o pior, digamos, ciclo da tua vida. Sandalfon, gentileza, seja muito gentil consigo mesmo. Nesse momento, segue-se de pessoas, situações gentis, tá? E ambientes, ok? Então, realmente, para trabalhar, assim, né, essa reconexão com a vida de um outro espaço, porque há muito uma questão aqui de você estar passando por ciclos muito desafiadores, está enfrentando grandes questões, alguns são grandes perdas, outras é questão de saúde mesmo, ou medos, ou grande período de instabilidade, alguns eventos torres, tá? Seja questões profissionais, materiais, mas é tudo por uma grande obra, por um grande crescimento, para a manifestação de algo maravilhoso, que é propósito espiritual. Hod, a manifestação angélica, tá? A Sefiró, se chama Hod, a Sefirá, que a perna esquerda da submissão, renda-se, submeta-se ao seu propósito, você será conduzido com segurança. Então, aqui você tem um caminho como um operador da luz, como um trabalhador da luz, e a partir do momento que você se dedicar cada vez mais ao seu propósito, se abrir para ele, você vai começar a receber todo o auxílio divino, trabalhar muito a questão da culpa, do não merecimento, da desconexão com Deus Pai e Mãe em alguns níveis, tá? Para que você realmente consiga manifestar esse novo caminho espiritual e esse recebimento de tudo aquilo que você precisa dos arcanjos para que o seu caminho se desenrole aí com segurança, muita transformação no seu caminho, tá? Então, assim, é desafiador, mas é o espaço de que a lagarta vai se transformar em borboleta e toda vez que a lagarta, ela tá a ponto, né, de romper o casulo, ela pensa que é morte. Aí, como o Rumi disse, o que a borboleta chama de morte, ou melhor, o que a lagarta chama de morte, o mestre chama de liberdade, né? Anjo da fé, buscar bastante, fazer orações, decretos, estabelecer uma força, uma fé inabalável e insustentável na Divina Presença, muita oração para o Divino Espírito Santo, para que ele te traga esse contexto, para que se abra o livro da vida. Aqui tem questão dos seus registros akáshicos, que é legal você acessar, se você tiver disponibilidade, porque existe uma necessidade de abertura do seu livro da vida, e que tudo, nada é do que parece, tá? Nada, onde parece que é morte é vida, onde parece que a perda é ganho. Existem situações aqui limítrofes que a sua alma escolheu experienciar para que pudesse desenvolver uma maestria, ter experiências, entrar no espaço de cura com muita invocação com o arcanjo
Rafael, Mãe Maria, Mestre Larion e a Legião de Anjos da Cura, anjos dos projetos. Então pede ajuda para os anjos te ajudarem com seus novos projetos, porque aqui tem a abertura de oportunidades, de novos caminhos profissionais aqui a partir desse centro de você buscar. Você vai ser divinamente guiado e inspirado a tomar caminhos diferentes que vão lhe trazer bastante êxito, bastante frutos, tá? Toma bastante cuidado com a energia negativa, trabalhe bastante ancoramento da proteção com Miguel, Arcanjo Miguel, orações, tá? Esteja no coração, na mão direita de Deus, porque você precisa de muita proteção nesse plano, porque se você não sabe o seu valor, o lado esquerdo, o lado negativo sabe. Gratidão, está feita, está selada, assim já é. Segunda opção, drusa de ametista 2002, olha, espelhado também. 2002, segunda opção, uau. Aqui é preciso muito mudança de perspectiva da forma que você tem visto as situações, trabalhar bastante a cura com o Arcanjo Rafael, cura do cardíaco inferior, limpeza do cardíaco inferior, tá? A busca disso para realmente tirar as teias de questões aí de densidade, de muita perda emocional, de traições profundas, tá? Para a expansão posterior do cardíaco superior ou no nível maior de conexão, para a integração da chama trina, tá? Que é esses pontos aí de conexão cardíaco superior, porque você realmente de chama trina, que é a essência divina, a manifestação do divino aqui, do poder da mente e da sabedoria de Deus nesse plano, tá? Para dar uma contribuição única para o mundo e para realmente que o poder, a mente e a sabedoria de Deus caminhem com você, habitem dentro do seu coração e se manifestem na realidade material tangível, certo? Invocar Raziel, que é, né, Raziel é o amigo de Deus, é aquele que serve diretamente no trono divino, para realmente você conseguir se conectar com a rede angélica positiva, tá? Porque existe a positiva e a negativa, tudo aqui é espelhado na densidade, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Mas Raziel te coloca na conexão como amigo de Deus, com o caminho dos mistérios elevados e conexão com a rede angélica positiva, com o compromisso de que você vai viver, criar a melhora do seu caráter e vai viver com verdade cada vez mais, tá? Pajem de copas. Então, tem aí o defensor de Deus vindo em sua direção, conforto divino, recebendo consolação e proteção contra inimigos. Nemamiá, o Deus que é amável, discernimento, geral prosperidade, libertação dos prisioneiros. Em alguma situação aqui é preciso discernimento. Em algum nível aqui você está aprisionado em alguma dinâmica que não sabe, seja na multidimensionalidade, ou seja questões de ataques espirituais, chips, implantes, tá? E aí precisa dessa ajuda, tá? É preciso estabelecer uma parceria mais firme com Deus, invocar a ajuda de Deus, tá? E de Arcanjo Miguel, aqui você está um pouco desconectado, seja em orações e decretos, seja rituais ou qualquer coisa que te coloque nessa vibração e nessa frequência, para você libertar coisas do passado. Tem gente que precisa finalizar questões de relacionamentos que não funcionaram, finalizar conexões com ex-relacionamentos, ex-parcerias que não funcionam e que drenam a sua energia, no qual existe pacto, contrato, associação que não sirva ao bem maior, e questões de ancestralidade familiar aqui, perseguição espiritual em muitos níveis, tá? Existe uma questão aqui, pacto de submissão, existiu ou existe, pacto de escravidão, para alguns até de cunho sexual, para outros é também de cunho espiritual, tá? O estabelecimento de uma lealdade com uma determinada energia que não te faz bem, que ocorreu em outras linhas do tempo, que precisa ser revelada, limpa, transmutada, ressignificada, quebrada, rompida, porque significa grilhões, tá? Para sua alma, para o seu ser, certo? É como se você tivesse permitido ou se comprometido a nutrir ou sustentar determinadas energias que vibram muito no negativo, muito na densidade. Nessa linha do tempo eu preciso quebrar essas questões, seguir numa outra direção onde haja liberdade, renascimento,
tá? Para que haja novos inícios na sua vida e aqui você recupere muito da sua energia. São pessoas que podem se sentir constantemente drenadas, porque existe toda essa conexão negativada com determinadas pessoas. Vem muito aqui e energias, desce de outras linhas do tempo que não são boas para você e que é preciso finalizar isso, trabalhar mais a liberação desses padrões kármicos negativos, desses laços contratuais, desses pactos que não servem ao seu bem maior. Fazer bastante a oração de Arcanjo Miguel vai resolver só ela? Não. Tem que fazer outros processos de cura, seja ressonância harmônica, seja processo de cura presencial aqui comigo, seja mesa quântica com a Kátia, seja quebra, né, de pacto de fidelidade, N coisas aqui. São situações mais densas, da multidimensionalidade que vão te trazer um nível de libertação, romper grilhões, é o que a espiritualidade te traz, tá? Porque senão a vida não funciona e não é a sua manifestação nesta linha do tempo, é aquilo que você já carrega, que você já contratou, que você já se comprometeu, tá? De novo, né, ser expulso de um paraíso para adquirir sabedoria, pronto, adquiri, agora eu posso retornar para o paraíso, tá? Só que precisa resolver algumas questões em aberto, certo? Receber, se conectar com a energia, assim, de lá o Iá, para você receber a exaltação de Deus. Então, realmente, essa busca dos nomes sagrados de Deus, para que você alcance vitória, e grande vitória a partir de um centro de proteção da luz, tá? Pajem de copas, tá? Então, assim, Deus que nunca rejeita ninguém, divino conforto, receber consolação e proteção contra inimigos. Então, aqui trabalha bastante com a energia de Miguel, Arcanjo Miguel, e a legião de anjos de cura, de Rafael Arcanjo também, a legião de anjos azuis de Sírios, Uriel, o fogo de Deus, a luz de Deus, aquele que protege daquilo que você não vê em consciência, Gabriel, que além de ser um mensageiro de Deus, também é um destruidor de Deus, ele tem energia do elemento fogo, também tem missões de destruição, e aquele cujo serviço a Deus é a partir de um centro de temor, ele está à mão esquerda de Deus, tá? Então, precisa entender como funcionam as energias angélicas e arcangélicas para trabalhar com elas. Nemamiá, o Deus que é amável, discernimento geral, prosperidade e a libertação de prisioneiros. Então, tem aqui ajuda, invoque Nemamiá para você alcançar essa ajuda, tá? Questões de outras frequências, dessa mesma linha do tempo. Aqui é muito questão de chip, implante, pacto negativo, tá? Precisa buscar a ajuda de Deus, precisa invocar Deus, precisa de oração e decreto, precisa de processo de cura aqui, para que você alcance amor e sabedoria, vitória sobre quem tem atacado você. Tem muitos ataques espirituais aqui, tá? Existe aqui uma necessidade de estar cada vez mais alinhado com a energia de Micael. Quem é Micael? Aquele que é como Deus, aquele cujo amor suplanta tudo, o arcanjo das águas, tá? O arcanjo do amor, que está à mão direita de Deus, do milagre de Deus, para que você trabalhe essa energia de fé, essa busca, essa conexão, essa ativação da sua conexão com o Arcanjo Miguel, seja por meditações, por ações, por decretos, de uma forma mais profunda, para você alcançar a perseverança necessária, o sucesso no conflito, para você sobrepujar a vencer as dificuldades. 9 de copas invertido, então questões aqui a nível de relacionamento, ex-relacionamento que não funciona, questões de amor próprio no nível mais profundo, conexão mais profunda com o amor, tá? O Deus que ele tá com os ouvidos, né, predispostos a ouvir a sua oração, ao seu clamor e atender rapidamente, tá? Você precisa de cura, proteção da saúde, preservação da saúde, cura de desastres ou de qualquer coisa que venha afetar a sua saúde. Toma bastante cuidado com questões de saúde, questões de contaminação com vírus, o que quer que seja, porque existe toda uma situação aqui da frequência que você está nesse momento, não está auxiliando você estar numa vibração alta e que você possa acessar toda essa egrégora, toda essa frequência de alguma patologia, tá? Por conta, muitas questões de traumas e dores de cunho emocional. Citael, 3 de paus, que é o Deus da esperança, então a sua esperança deve estar posta no divino. A construção do universo ajuda para você fazer um trabalho maravilhoso, proteção contra adversários, então aqui você consegue alcançar o auxílio divino, tá? 3 de ouros invertido, então é muito importante nesse espaço de humildade, de reconexão com o sagrado, Ialéu.
que é Deus que ouve as lamentações, para você alcançar um nível de força mental, proteção psíquica. Existe muito ataque espiritual aqui durante o sono, questões de pensamentos obsessivos, de situações de, né, mesmo que seja de outras linhas do tempo interferindo no seu caminho, proteção contra a ilusão e contra decepções ou contra caminhos que pareçam que são os melhores, mas que são ilusórios. Tem questões de magia aqui também, tá? Que é ex-relacionamento ou pessoas ligadas ao ex-relacionamento ou relacionamento atual, que eventualmente traz, tá, um contexto muito pesado, energético em cima de você, mas Deus deve ser a tua força. Arcanjo Gabriel, nessa manifestação aqui, é o destruidor de Deus, é aquele que defende. Arcanjo Gabriel, por exemplo, ele se voluntariou para poder entrar na fornalha ardente, né, e salvar Daniel. Então ele transformou o fogo do lado de dentro em algo gelado, que não fazia dano para Daniel. O Gabriel fez isso e de fora era o fogo ardente mesmo. Então, em regra, ele está no lado do temor de Deus, ele não se voluntaria para missões, ele segue a lei, a ordem divina, à risca, tá? Então, tem muito isso. Buscar as divinas revelações, porque tem coisas ocultas na tua vida, relativa à magia, relativa a ataque espiritual, você precisa de proteção psíquica. O poder de destruir é Gabriel que tem também, ao contrário do que as pessoas pensam, que acham que o Gabriel é só o mensageiro de Deus, não. É preciso ter uma consciência maior do que significam as energias angélicas e arcangélicas. Gabriel, ele é representado pela fênix, pelo elemento fogo, então ele tem um grande poder de destruir, ele está no lado dessa coisa do temor, dessa coisa da obediência a Deus, tá? Então é preciso criar essa intimidade de Deus ser sua força, buscar a proteção de Gabriel também, tá? Para você ocupar esse espaço da gentileza de Deus, percepção da unidade, proteção contra acidentes e cura com relação a questões de saúde. Aqui, a sua saúde, digamos que ela fica por um fio, ela está por um fio por conta de todas as dinâmicas externas, tá? Achaiá invertido, aqui precisa muita oração, muito decreto, muita humildade, trabalhar com os rituais, tá? Isso aqui é o Deus que é paciente. Revelação de segredos da natureza, adquirindo conhecimento em indústria. Então aqui é preciso fazer muito ritual para busca de conexão com essas energias mais elevadas, porque Mumiá, que é o Deus até o fim do universo, para finais que trazem renascimento, tá? Influência de saúde e longevidade. Então existem ciclos que você precisa percorrer para alcançar esses espaços de redenção, de auxílio divino. 10 de espadas invertido, para que você alcance a exaltação de Deus, para que Deus humilhe os orgulhosos ou os arrogantes que eventualmente tenham te perseguido. Fala aqui de comunicação espiritual, influências religiosas, de homens religiosos ou de homens da lei, professores, tá? Ou seja, questões aqui de pacto religioso, questões aqui de submissão, servidão a determinada energia, questões de ancestralidade, principalmente da linhagem paterna, que tem muito poder espiritual e que eventualmente tem interferido no seu caminho de vida de uma forma negativa, tá? Assaliar, invertido. Aqui Deus é o juiz justo. Então, é preciso fazer as coisas dentro da lei, da ordem divina, para que você alcance a justiça de Deus, tá? E de acordo com os procedimentos legais. Lei e ordem divina, não estamos falando de questões humanas aqui. 6 de copas, Deus é aquele que reconhece, exalta o homem, tá? Motivação, tá? Realmente você conseguir a ajuda de quem tem te humilhado, tá? Você que conseguir a exaltação de Deus sobre aqueles que têm te humilhado e perseguido, tá? E 4 de copas, Melahel, tá? Deus que consegue vencer qualquer energia negativa, tá? Seja diabo, seja qualquer energia negativa, porque existe tudo nos planos a nível de energia. Quem fala que não existe é porque desconhece, porque existe o bem e o mal, luz e sombra, positivo e negativo, anjo e demônio e tudo mais. Existe tudo, tá? E é preciso entender o que existe para poder se proteger, de fato, a capacidade de cura, proteção, né, contra qualquer energia densa, negativa que queira te perseguir,
fazendo uma viagem em segurança, então preciso muito ter consciência, vem muito aqui, busca pela consciência. Para quem não faz ressonância harmônica com o professor Elo Couto, procure fazer, porque aqui é muito a busca geral por consciência do que é bem e mal, entregar o seu livre-arbítrio à divina presença eu sou, para que ela possa atuar na sua vida, no seu mundo, todos os dias, estar disposto a seguir a vontade de Deus, buscar a proteção contra a energia densa e mal qualificada, que queira te alcançar de algum nível, buscar a cura do corpo emocional e mental. O corpo emocional, ele tem tanto problema de quem se conectou com essa leitura, essa opção, que tem muita densidade no seu corpo emocional, muita ferida, tem muito miasma, larvas astrais, muita situação que lhe prejudica, tá? No mental e no emocional, e que te traz um contexto de fragilidade, que eventualmente você seja um alvo fácil para as forças trevosas que eventualmente queiram, tá? Que tenham consciência da sua luz ou que venham lhe perseguir de alguma forma. Raziel, valorize o seu poder, use o seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos na tua vida. Raziel é o amigo de Deus, aquele que te serve no trono divino, aquele que nos conecta com a rede positiva de anjos, quando a gente faz o claro compromisso de mudar, de melhorar o nosso caráter, a nossa ação, as nossas reações, de recriar a nossa melhora. Uriel, o fogo de Deus, ideia brilhante. Sua ideia é divinamente guiada, por favor, tome medida para torná-la realidade, sim. Uriel, na invocação dos arcanjos, é maravilhoso. Jofiel, que é a beleza de Deus. Paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidado e de paciência. Trabalhar com Miguel, lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e muito querido. E Ariel, prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue a sua intuição e manifeste os seus sonhos em realidade. Então aqui é preciso produzir as reformas aí, eventualmente na tua vida, de caminhos, de escolha, daquilo que você não está conseguindo acessar. Muitas vezes o bloqueio na prosperidade é porque o caminho está errado, assim como a gente carrega um arquétipo encarnatório ou vários deles. Quando a gente não está vivendo sob a égide do nosso arquétipo, tá? Os arquétipos são consciências criadas por Deus para nos reger e para colocar tudo em ação e para coordenar todas as frequências do universo. Então, são consciências elevadas, muito poderosas. Você não usa os arquétipos, você interage com as consciências. E aí é preciso ter clareza sobre o lado positivo e o lado negativo de cada arquétipo, quando eles ainda estão nessa frequência de dualidade, tá? Mas se você não sabe o arquétipo que você veio viver nesse planeta, e você tá numa profissão tridimensional, numa profissão que não tem nada a ver com o seu arquétipo, ou não tá num caminho de autodescoberta, autoconhecimento sério, o que vai acontecer? Você vai atrair bloqueios, você vai estar na energia de escassez, de resistência, tá? Então, esse voltar-se para dentro, para a descoberta de quem você é muito importante, tá? É preciso se libertar aqui, finalizar ciclos de conexões que não são legais, com os povos que vivem no centro da Terra. Existe aqui encarnação anterior, seja na Atlântida ou seja em Lemúria, que não foi legal, e desdobramentos aqui do seu DNA e de energia, que há muito uma questão aqui de ser híbrido e de ter uns contextos aí que vai precisar ser transcendido, curado, transmutado. Anapauses aqui, então é preciso ter pausa para receber cura da espiritualidade, tá? Que seja no trabalho xamânico angelical aqui comigo, seja no lugar que tenha essa capacidade de acessar essas dimensões superiores e essa egrégora que traga cura no nível muito profundo e aqui na multidimensionalidade, inclusive fora da barreira de frequência da Terra, para que você esteja no seu poder pessoal, no seu valor pessoal, para que você se reconecte profundamente com a sua essência. E aqui o karma de Kutuhala, arquétipo da fênix. Então é necessário renascer para a vida, renascer para si mesmo, renascer para o mundo, tá? Buscar muita conexão com a Shekinah, a Mãe Divina,
Traz muita conexão com a Shekinah, que é a face feminina de Deus, com a face do sagrado feminino aqui, tá? O Espírito de Deus sagrado, tá? Buscar, pedir para a Shekinah te proteger, abrir os seus caminhos, te trazer proteção, guiança, transmutação de karma, tá? Miasmas, larvas astrais e tudo aquilo que esteja em dissonância com o plano original e com a matriz original divina da sua alma, quando você encarnou, porque tem muita coisa aqui que está distorcida, tem necessidade de cura de DNA, troca de DNA, ativação de DNA, tá? Muitas questões relativas ao DNA da sua ancestralidade familiar, mas algumas questões que você já traz da sua ancestralidade cósmica, que estão prejudicando o seu caminho nesse plano, certo? Trabalhar muito a conexão com a beleza e devoção, são almas, independente de ser homens ou mulheres, com muita conexão com esse espaço de beleza do sagrado feminino, da cura do sagrado feminino, do trabalho para a restituição do poder e da autoridade do sagrado feminino nesse plano e da integração com o sagrado masculino, tá? Não no espaço de competição, e sim no espaço de cocriação de uma realidade melhor, onde cada um tem a sua dignidade, a sua honra, o seu valor e o seu respeito. Então, são consciências que manifestaram muito sofrimento, seja em encarnações como mulher, seja na própria vida, tá? Com relação à energia da mãe também. Mas por quê? Porque precisa de trabalhar para esse resgate, por questões de equilíbrio kármico e de propósito e missão de alma mesmo, certo? Que é muito nutrir o feminino, mulheres, crianças, idosos, esses grupos, tá? O que seriam os grupos que carregam uma fragilidade social. Rode também, emanação angélica do propósito. Renda-se ao seu propósito e você será conduzido com segurança. Se você estiver fora do seu propósito, sua vida fica bloqueada. Gratidão, está feito, está selado, assim já é. Para quem escolheu a terceira opção, que é coração de ametista. Maravilhosinho. Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Traga para minha vida aquilo que é mais belo, maravilhoso, amoroso, gentil, delicado. Tome conta, grande presença, grande magistral presença eu sou. Tome conta da minha casa, da minha vida, das minhas escolhas, das minhas finanças, de todos os aspectos da minha existência material. Essa deve ser espiritual, humana, energética. Essa deve ser sua busca, sua entrega, divina presença eu sou. Grande magistral presença eu sou, cuida dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas finanças, de tudo aquilo que, em deixar que tudo aquilo que seja necessário que eu me conecte, que eu faça nessa dimensão e nessa frequência flua, de acordo com a lei, com a ordem divina. Rendição é a palavra de um espaço de coração, de alma, de entrega absoluta. Minha mãe me disse esses dias, você sempre foi exagerada, né? Porque ela acha que eu tô exagerando, meu propósito, meu caminho espiritual tá completamente, né? Tipo, nossa, agora que mudou tudo, mudou a alimentação, mudou hábitos, tem mudado tudo. Aí ela acha que minha mãe é humana, né? Mãe de Cristiano Honorato, né? E aí eu sempre fui mesmo, eu sempre estive inteira nas coisas. Quando eu tô nas coisas, eu tô inteira. Quando eu não tô, não tem quem me faça colocar nada. Entende? E é isso. Esse é o desafio dessa opção, tá? Você estar inteiro numa entrega absoluta, de confiança, de comprometimento, de verdade, de amor, de intensidade com relação ao divino e ao sagrado, a sua divina e sagrada presença eu sou, ao seu caminho espiritual, a Deus, tá? Pai, mãe, todas as frequências de luz, que você tenha conexão, todas as hierarquias de luz, tá? Existe essa necessidade dessa rendição de um espaço de amor incondicional e de entregar os seus caminhos ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, espera nele, que tudo lhe será acrescentado, milagres se manifestarão na sua vida, tá? Em qualquer aspecto que você precisa, mas existe toda essa necessidade de se colocar no coração de Deus. O coração de Deus é o único lugar que todos nós deveríamos querer habitar todos os dias da nossa vida, tá?
Então, assim, a casa do Senhor é o coração de Deus, não é um lugar físico, a casa de Deus, há um espaço sagrado, uma vibração, uma frequência. Realmente nós entregarmos o nosso amor maior, nós fazermos de Deus ou do divino, do sagrado, esse espaço de entrega, de felicidade, de contentamento, de realização, de busca, assim como Madre Teresa de Calcutá, ela é Teresa, né, uma mestra ascensionada no primeiro raio solar, que ela é a obediência a Deus, abriu mão de tudo que era contexto de realização humana e material para servir a Deus, para ter obediência a Deus. Isso lhe é cobrado nessa frequência, nesse plano, esse nível de entrega, esse nível de rendição, esse nível de conexão, que você seja capaz de abrir mão de todas as coisas, mas não ser capaz de abrir mão do seu caminho espiritual, que é isso que vai te trazer a verdadeira alegria, a verdadeira realização, o verdadeiro caminho. Estar no coração de Deus, né? Vai lhe trazer a verdadeira satisfação, verdadeiro conexão superior, tipo, sentido para sua vida, tá? Não é nada humano que você procura, é esse espaço de estar no coração de Deus e de se render a Ele e de ter um caminho espiritual no qual você tenha a coragem de lutar contra quaisquer obstáculos e negar a si mesmo, tá? Para que você realmente obedeça à vontade divina, porque é o que a sua alma busca. Esse nível de conexão tão profundo para alcançar a iluminação, para alcançar a redenção de um espaço, de não ter que voltar mais para esse plano, de cumprir a sua missão, de fazer um bom serviço, né? O que você, se perguntasse para sua alma o que você anseia quando você desencarnar, que você tenha realmente realizado, ela vai te dizer: eu anseio ter feito a vontade de Deus, eu anseio ter cumprido a minha missão nesse plano, eu anseio ter conseguido dar um bom testemunho do que é a graça, do que é o caminho, a verdade e a justiça, do que é o viver a partir de um centro de amor, um centro de comprometimento, um centro de obediência, um centro de verdade, não um centro de ilusões. Eu alcancei a Deus. É a realização absoluta que a sua alma deseja. Alcançar a Deus encarnado. De um ponto que não haja mais retrocesso, de um ponto que você não possa mais cair nos engodos, nas ilusões, nos hologramas de dor e sofrimento e de inconsciência que a roda de Sansara nos mantém quando a gente não está nesse nível de consciência elevado, de iluminação, assim como Buda encontrou, assim como Cristo teve, essa entrega absoluta a Deus. Sua alma anseia por fazer uma entrega absoluta a Deus, por ser o mensageiro de Deus, assim como os anjos, por ser a consciência arcangélica, angélica encarnada nesse planeta, a fim de cumprir missões, a fim de restaurar corações, a fim de restaurar a esperança das pessoas, a fim de inspirar milhões, tá? Existe muito isso. Existe uma necessidade da conexão aqui, abertura dos seus registros acásticos, de ter uma conexão mais profunda com o arcanjo Metatron, para que haja a interação com o seu livro da vida, com os seus registros, tá? De uma forma mais clara. Muita necessidade de se conectar com Micael, tá? Muita necessidade de se conectar com Micael, aquele que é como Deus, tá? Quem é como Deus, essa busca por estar na mão direita de Deus, no coração de Deus. O amor de Deus, Micael é o amor de Deus, é a face amorosa de Deus. Quem é como Deus? Só Ele. É a face da misericórdia divina, do amor divino. Autoridade política, viagens, recebendo viagens, assalto e proteção contra conspirações. Existe muita conspiração aqui contra a sua alma. Existe muita perseguição aqui, muitos são perseguidos desde a barriga da mãe. Muitos manifestaram contextos kármicos muito dolorosos, muitas perdas, muitas traições, muitos abandonos, muitas violências de muitos graus. Muita carência, muita falta de proteção, muitos estiveram abandonados desde sempre num contexto familiar que não lhes podia lhe oferecer a proteção que você precisava, porque aqui a sua luta não é contra seres humanos, é contra potestades.
é contra as forças. Os seus inimigos não são da carne, mas que muitos são usados, seres da carne, família, relacionamento, amizades, trabalho, para te atacar de uma forma como instrumento do mal, do negativo. Aqui você vai precisar conhecer os segredos de Deus para você entender o seu próprio caminho nesse plano, tá? Ter esse espaço de contemplação para alcançar o entendimento superior que Deus é um juiz justo e que você também precisa ser justo em todos os seus atos, alcançar a justiça de Deus, saber fazer as coisas da forma correta, de acordo com a lei e com a ordem divina, respeitar os procedimentos legais aqui, muita busca de conexão e proteção com o Arcanjo Miguel, porque você precisa, para que você alcance o nível de perseverança e alcance sucesso nos seus conflitos e que você consiga prevalecer contra as adversidades, tá? Aqui você precisa, muitos não conseguiram manifestar um relacionamento feliz ainda, ou estão nesse espaço de até ter desistido disso, ou realmente precisa da proteção divina, que Deus é o mestre do universo, o guerreiro divino, alcançando conforto contra os seus perseguidores, alcançando vitória em paz, a partir desse centro de conexão com Miguel, com a face de amor de Deus, você vai alcançar toda a proteção que você precisa nessa viagem terrestre, tá? Então, realmente, Rei de Copas, Rochelle, que é essa face amorosa de Deus que te restitui daquilo que você perdeu, tudo aquilo que perdido foi, será restituído. Tudo aquilo que perdido foi, será restituído. Tudo aquilo que perdido for, será restituído. A descoberta daqueles que são responsáveis por tantas perdas, que são pessoas que experienciaram muitas perdas, tem uma relação, um problema complicado com a mãe ou com o feminino, tá? Também. Aqui é Deus que é o eterno, o eternal, então ver as coisas de uma perspectiva muito mais elevada, aumentar o zoom, entender que essa é uma experiência encarnatória, evolutiva apenas, e que ela não só é dor e sofrimento, e sim houve que se experienciar muita dor e sofrimento, muita escassez, para se vencer tudo, para ser a prova viva de que se é possível vencer tudo. Nem a morte te separa do amor de Deus, e é esse entendimento, essa firmeza e esse trabalho de reconexão amorosa e inteligente e dedicada e devotada tão intensa que você tenha, assim como os cristãos passaram por martírios, assim como Cristo passou pela morte na cruz, assim você tem passado situações muito dolorosas na sua vida. Ela é muito para que você alcance esse espaço de fé e de firmeza na graça e na virtude e no amor divino, para que, e sim, saindo de um espaço de necessidade de justiça, de estar certo, de ser reconhecido e de entrar no amor incondicional que tudo perdoa, que tudo transcende, tá? Então, a partir do centro de curar esses aspectos da sua personalidade que quer justiça a qualquer preço, que também atrai situações de injustiça, que é para desenvolver o amor incondicional, o perdão incondicional, você vai alcançar justamente a lucidez intelectual necessária para a transcendência de tudo e abamear, eremita invertido. Muitos precisam de uma busca espiritual mais intensa, outros precisam proteção contra uma energia, uma pessoa específica com bastante poder espiritual que venham, são pessoas que manifestam inimigos poderosos para realmente manifestar a sua força, para reconhecer sua força nesse plano. As palavras que Deus criou tudo, Bereshit para Elohim, foram as palavras que os deuses criadores criaram tudo. Tá? Alquimia, a transformação é necessária ir para esse espaço. Ajuda espiritual para o seu progresso, ou ajuda com o progresso espiritual e abamear. Os rituais com a medicina sagrada, os rituais de conexão com o divino, meditação profunda, esse caminho espiritual do buscador é o que vai te trazer essa capacidade de transcendência de tudo aquilo que é denso, de todas as experiências negativas, para que algo positivo, límpido, puro, verdadeiro, cristalino se manifeste, tá? Realmente superar toda a densidade, transmutar tudo isso em um caminho de luz. Deus que é honrado, honorável Deus, lugar de alto trabalho, ajuda para você manifestar um trabalho, proteção contra desastres. Aqui está falando de trabalho espiritual, de caminho espiritual, de jornada espiritual, de propósito espiritual. Está falando de trabalho em empreguio humano, não. Está falando de coisas muito elevadas, tá? Quem está só buscando o humano, essa leitura aqui não é a sua opção e não é também o seu caminho, caso a sua história se
né, coadune com as especificações aqui ditadas. Por quê? Porque aqui são pessoas que vêm com um grande propósito espiritual e é por isso que você manifestou grandes dissabores na vida. Aniel, nas suas vidas, na multidimensionalidade, não é só nessa linha do tempo. Deus, o Senhor de todas as virtudes, muita energia de lei de fé, por isso que está tão maravilhosa a energia dessa opção, quebrando um ciclo, vencendo oposições ou barreiras que venham a ser opostas contra você para alcançar vitória. Muito aqui, né, o complemento divino de Miguel, chama Gime de Miguel, lei de fé, tá? Aniel. Então, realmente, esse trabalho de conseguir vencer a tudo e a todos, tá? Com gentileza, com delicadeza, com essa força solar. A lei de fé tem a força do leão, a força solar, ela manifesta-se, e Miguel tem a força da água, apesar dele também ter essa natureza de leão. Shaukia, alegria de Deus, reconciliação, obtendo o favor de alguém, a quem você tem ofendido, então pedindo perdão por tudo que necessite ser perdoado. Se precisar se reconciliar com alguém, faça. Tenha humildade, tá? Se precisar pedir o perdão divino, quantas vezes for necessário, faça. Aqui em questões humanas também, se a pessoa te fez mal, peça perdão, tá? Quebre qualquer entrelaçamento quântico negativo que você possa ter com alguém que possa te afastar desse período de graça divina, da força que lhe é destinada nesse plano, certo? Para que nenhum dolo e nenhuma culpa seja encontrada em ti, sendo perscrutada todos os recônditos da sua alma, você ancore um nível de pureza, de alegria e de justiça e equilíbrio que te colocam como o amigo de Deus, o amado de Deus, e aquele que não se encontra dolo ou culpa, assim como Jó foi perscrutado e ele foi exaltado, apesar dele ter passado por coisas absurdas, né? Aquilo ali foi uma escolha da alma dele para que pudesse se elevar e ele pudesse adquirir um merecimento maior, um crescimento, tá? Então são pessoas que passam por grandes situações de dificuldades, mas não é porque você tenha um karma negativo necessariamente, sim, porque sua alma escolheu esses espaços desafiadores para que houvesse todo esse crescimento, essa experiência, essa transcendência, essa alquimia sagrada de transformar o verdadeiro sentido da alquimia, que não é transformar chumbo em ouro, e sim transformar todas as experiências do eu inferior, toda a densidade em pura luz, em crescimento, em algo que traga maravilhas para esse mundo, para você mesmo, para o universo, a experiência de Deus sendo manifestada, que sobrepuja todas as circunstâncias negativas. As de paus, Omael, o Deus que é paciente, fertilidade, multiplicidade, proteção contra desastres e ajuda de alguém paciente, né? Eu não conheço ninguém mais paciente que Miguel, Arcanjo Miguel, o Cristo também, Yeshua. Mas temos seres de luzes maravilhosos, consciências superiores. Fala de uma perspectiva de quem está aqui encarnado, né? E que tem consciência. Então, assim, realmente obtendo a ajuda de alguém que é paciente, encarnado ou desencarnado, para te ajudar no seu caminho. Porque, assim, você foi expulso do paraíso para o aprendizado, mas já chegou a hora de você ser aceito de volta, buscar a conexão com o arcanjo Metatron, a abertura dos seus registros akáshicos, o entendimento do seu livro da vida, porque existem muitas coisas que você não sabe, existem grandes mistérios na sua energia. Ele é o guardião dos registros akáshicos e ele traz avanço e progresso, professores, guias e recordando os eventos do seu livro da vida. Muitos estão desconectados do caminho akáshico, precisa de leitura de registro akáshico ou busca mesmo dessa conexão, tá? Para você trabalhar essa frequência. Metatron. O Metatron é o serafim mais poderoso de Deus, tá? Ele é o que seria considerado, na verdade ele não é arcanjo, ele é serafim, ele está numa hierarquia superior a dos arcanjos, e ele é como se fosse um computador também, uma das manifestações dele, que tudo ele coordena no universo, e que tudo que acontece ali é registrado, tá? E também ele tem outras manifestações, evidentemente é como se fosse o pequeno Deus, ou seja, a face de Deus, aquele que está em Deus, e a face de Deus que nós podemos ter acesso, mas que ainda não é Deus. Conta-se que um humano em desdobramento
foi, né, até o que seria o 13º céu, que é considerado, mas não é exatamente isso. E aí deu de cara com Metatron sentado no trono, pensou que era Deus. Deus, então, determinou que um anjo desse 60 ou 70 chibatadas em Metatron, para mostrar que não era ele que era Deus, e ele se submeteu a receber todas aquelas, tá? Então, tudo para a gente entender que só existe um Deus sobre todas as coisas e que só a ele deve ser dada a honra e a glória. Então, para alguns, precisa ver a sua conexão com a espiritualidade, de que forma você tem honrado a Deus ou você tem servido a muitos senhores, porque só existe um Deus e um Senhor que você deva estabelecer assim, um pacto, celebrar uma devoção, honrar sobre todas as coisas. Todos os outros seres estão aqui ou estão nos planos superiores para auxiliar, mas não devem ser dignos da nossa devoção, da nossa honra nesse aspecto apenas, né? Só existe um Deus sobre tudo que há e que é. Todas as outras coisas são esferas inferiores que não devem ser honradas, tá? Até os anjos, eles pedem que a gente não ore para eles diretamente, na verdade, que a gente sempre busque a face de Deus. Deus Pai e Mãe, honre a Ele sobre todas as coisas. Os 10 mandamentos, dá uma pesquisada nos 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Existe toda essa questão aqui de cuidado com aquilo que você tem considerado como importância ou de uma forma idólatra, seja uma divindade menor ou seja um estilo de vida, ou aquilo que você tem se dedicado. Coração sagrado, aí vem muito essa questão aqui do timo superior, o cardíaco superior, a expansão dele para realmente você conseguir manifestar essa conexão com o divino, com espaços superiores, tá? Tinha muita energia de amor aqui, de conexão com amor, de atração de alma gêmea, ou reconexão com alma gêmea, chama gêmea. Alma gêmea de tempo divino, tá? O magnetismo de Eros vem com uma energia aqui que é inevitável, inafastável, alfa de Alcione. Muitas têm conexões, né, com o Sol central, com Alcione, tá? Então, tem desdobramentos, inclusive, de eu superiores nessa estrela, ok? Tantra, trabalhar também a energia do solfejo 639 Hz, para trabalhar essa reconexão profunda com o amor, elevação da Kundalini, a manifestação de um amor mais puro e alinhado, tá? E de que realmente traga esse poder de cocriar muitas coisas aqui nesse plano. Também a união com a sua chama gêmea, para a maioria é união com chama gêmea, de um espaço maior de cocriação, tá? Isso aqui é um grande chamado para a busca dessa união, que vai te trazer também a abertura de caminhos de prosperidade e abundância. Para algumas é um mentor espiritual, para outras é alguém encarnado. A maioria conectada aqui, a chama gêmea, ela não está encarnada, tá? Anjo da confiança. Espera em Deus, confie em Deus. Aqui a águia, né? O arquétipo da águia. Fala também muito da energia da águia azul de Sírios. A legião de anjos, cada um compostas, fazem a formação da águia. Por um anjo sob as ordens de Miguel, arcanjo Miguel, a ordem micaélica. Estabelecer a confiança inabalável e a fé inabalável, que todo mais lhe será acrescentado em Deus, no divino. Anjo da comunicação, existem coisas aqui que lhe serão ditas, trazidas, só um momento. Tá? Procure acender 3 velas para a Santíssima Trindade, Deus Pai, Mãe, Divino Espírito Santo e o Filho Sagrado. Anjo da comunicação, muitas coisas lhe serão trazidas, busque conexão com Gabriel, muita meditação, oração e decreto para o 4º raio solar e para o 1º raio solar, tá? Existe a necessidade de fazer ritual aqui, de buscar meditar, de buscar se conectar com esse espaço, pedir para os anjos trazerem toda a comunicação divina, porque existem novas manifestações de questões aqui, criatividade, abertura de portais aí, de manifestação material, de criação de algo maravilhoso, que vai lhe trazer abundância, tá?
Existe muita abundância vindo em sua direção, então fique conectado, fique na sua busca, porque ela vai render frutos maravilhosos, tá? Então esteja aí, busque fazer orações direto, 7 dias seguidos, decretos, estabelecer uma ritualística aqui, espaço para conexão com o sagrado, tá? Existe aqui toda uma necessidade de se conectar com as próprias emoções, de liberar conteúdos de dor e sofrimento, trauma, de relacionamento, de questões de abandono, de rejeição, ou mesmo de você não ter com quem contar quando você precisava. São pessoas muito solitárias, num contexto de isolamento, ó, aqui que eu falei, Matariel. Então, existe toda essa necessidade de liberar contextos emocionais, tá? E tem alguns que têm questões aqui de bloqueios emocionais intensos, como se estivesse com o coração congelado, com as emoções congeladas, os sentimentos, bloqueios emocionais intensos que precisa liberar. Outros já é uma questão aqui de finalização de um processo de liberar emoções, de questões de outras existências, de situações que promoveram níveis de dor profundo, de decepção profunda. Keter, a emanação angélica da espiritualidade, tá? Então, assim, a Sefiró da espiritualidade, propósito espiritual, caminho espiritual, busca espiritual é o seu caminho, tá? Que vai lhe trazer anjo da vingança invertido, que não peça por vingança, a vingança é minha, diz o Senhor, então o que tiver que ser feito será feito, mas se desconecta de qualquer energia de vingança ou de querer justiça, porque geralmente o nosso espaço de justiça é a partir de um centro de menor, tá? Até mesmo de vingança, porque a gente está identificado emocionalmente com as nossas questões. Memórias, muitas memórias precisam ser limpas, desconectadas, libertadas. Muita dor de sofrimento aqui, muitas memórias que acabam... É como se você tivesse enredado numa trama de memórias negativas e que está impedindo o seu avanço. Sarraquel é o anjo do céu. Peça, invoque Sarraquel para ele te trazer a graça divina, a luz divina, o perdão divino, o amor divino, caminho da luz numa exponencial muito maior, tá? Raniel é o príncipe, né, dos arcanjos, o arcanjo do amor também, da paixão, tá? Da gentileza, da suavidade, evocação de Raniel é bem legal. Chamuel, a paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. O terceiro raio solar, complemento divino, arqueia, caridade, tá? Então, trabalhar essa conexão e pedir para que haja paz no seu coração, para que todas as questões, a necessidade de estar certo seja libertada, as questões que te afastam de um sentimento de amor incondicional, ou que te coloquem numa frequência de querer justiça com as próprias mãos, ou de querer a punição de algo ou de alguém, tá? Liberar esses conteúdos de conflito interno e externo, porque o externo só é o reflexo do interno. Cultivar a paz, aqui você vai ser testado e manter a sua paz em situações muito chatas, digamos assim, ou já está sendo, mas o grande desafio é você estabelecer um centro de paz, de perdão incondicional, tá? Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas ideias, tá? O arquétipo do lobo te ajuda, do professor. Você veio aqui para trazer ideias inovadoras, você está num espaço na sua vida que você pode manifestar coisas inovadoras, e isso cria oposições, e também existe o medo interno de ser rejeitado, de ser criticado, né? Uriel, você sabe o que fazer, confie em seu conhecimento interior e haja sobre ele sem demora. Procure fazer a invocação dos arcanjos que eu vou deixar no primeiro comentário, nos próximos 7 dias. Também a abertura de ritual com São Miguel Arcanjo, tá? E a oração de 21 dias São Miguel Arcanjo, decreto do primeiro raio, terceiro raio solar, sexto raio. Cris, é muita coisa, quinto raio. É muita coisa, mas é muita coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Trazer abundância, trazer conexão com a espiritualidade superior. Vamos lá, quem escolheu a concha rosa.
Vai muito trabalhar a conexão com Mãe Maria, com Minká, com Sananda, com Yeshua, tá? Senhor Maitreya, tá? Que é o Cristo cósmico. Um dos, né? Existiram muitos Cristo cósmicos, mas numa frequência superior, até o próprio Cristo e Yeshua. Senhor Maitreya é o eu superior de Cristo. Que também tem um eu superior, cuja consciência se denomina Vivamos. Que tem um eu superior, que é Sanat Kumara, e assim vai indo. Aniel, alegria de Deus. Você pode até não estar num tempo feliz da tua vida, mas você vai encontrar a alegria de Deus, tá? Libertação de perseguições de inimigos visíveis e invisíveis. Alegria e prazer, encontrando felicidade num relacionamento. Removendo energias negativas, você está no processo disso, então alguns podem estar manifestando uma tristeza de alma muito intensa. 10 de espadas, revelação, proteção contra decepções, recebendo revelações nos seus sonhos, busque as maravilhas de Deus, tá? Você está finalizando ciclos muito complicados, alguns estão lidando com o contexto de questões de 10 vidas, tá? E aí não tá fácil essa transformação, essa ressignificação, esse renascimento, essa finalização de ciclo. Existe muita dificuldade. E Abamiá, as palavras de criação de Deus, o que Deus usou para criar tudo. Bereshit bara Elohim, alquimia, transformação, tá? Ajuda para um progresso espiritual, o caminho do eremita, o caminho do buscador, o caminho daquele que entrega os seus caminhos ao Senhor para que Ele tudo faça. A sua divina presença, eu sou, o Santo Cristo pessoal, tá? Existe toda essa necessidade aqui de proteção espiritual com muita força, tá? Contra questões ocultas, magias, ilusões, seduções, tá? Para que você realmente alcance um espaço de prosperidade, não entre numa energia, numa espiral negativa. Divina presença, eu sou, cessa as espirais negativas agora e para sempre. É um decreto que você pode fazer para você estar, né, na presença de Deus, manifestando uma união plena com o divino e com o sagrado, e cujas reverberações vão criar ramificações em todos os aspectos da sua existência, nesse plano e fora dele. Trabalhar bastante com o Arcanjo Miguel para ter proteção, tá? Tem muita coisa sobre você, muitos aqui tem um arquétipo da alta sacerdotisa. Quem é a alta sacerdotisa? É aquela que vem para esse plano para viver o sagrado, o caminho do sagrado, o caminho para entrega à vida espiritual, tá? A conexão mais profunda com Deus, tá? Então, assim, aqueles que foram expulsos do paraíso para adquirir conhecimento, mas que trazem um grande composto místico, espiritual, um grande anseio de reconexão com o divino, já eram adoradores, já serviam em templos espirituais elevados, em frequências ao divino, e cuja alma possui esse grande anseio de retorno a essa frequência de vibração, tá? Então, existe aqui toda uma reconexão com essa parte espiritual, mais que com alma gêmea e chama gêmea, não só questão de relacionamento, mas o seu relacionamento com Deus e consigo mesmo se transformando. Existe toda uma necessidade de sair de karma negativo e de não voltar a vibrar nessas frequências negativas, porque aqui você oscila muito. Muitos já saíram do karma negativo, mas não conseguem sustentar a energia numa nova vibração, porque fica muito preso, tá? As dúvidas, ou aquilo que já deu errado, ou as humilhações que passou. O Deus que é o espectador, tá? Que espera, libertação, proteção contra inimigos visíveis e invisíveis. Então, existe aqui muita proteção. Reaiel, é a emanação angélica que trabalha isso. Haniel, alegria de Deus, alegria e prazer
encontrando satisfação e felicidade num relacionamento, ou relacionamentos que te tragam isso, sejam humanos ou não, aqui tem muito contexto espiritual dessa leitura, removendo energias negativas. Haniel é o príncipe dos arcanjos dessa energia amorosa, tem lá na minha playlist invocação a Haniel, de orações também deve ter, e é bem legal, no SoundCloud. Quando eu me refiro a playlist, não é aqui no YouTube, tá? No SoundCloud, que traz muito essa invocação do príncipe Haniel, que ele é aquele que é o gentil, que é o amoroso, que te traz toda essa conexão com o amor de um espaço de gentileza, de manifestação superior da frequência de amor incondicional também. Revelação, proteção contra decepções, recebendo revelações nos sonhos, então busque, peça, ore, faça seu decreto antes de orar, durma ouvindo playlist de oração, porque aqui existe toda uma questão de muita coisa acontecendo que seus olhos não veem, consciência, invocação de arcanjos para te ajudar, tá? Que existe todo um caminho de prosperidade que não está aberto, existem obstáculos e bloqueios internos e externos, existem muitos inimigos, muitas pessoas que querem trazer obstáculos ou tirar a sua prosperidade e abundância, porque eventualmente acham que você não é merecedor, ou que as coisas para você sejam fáceis, e também com a questão de perseguição espiritual. Existe um ciclo aqui que parece que não termina nunca, de transformação profunda, finais e renascimentos, tá? A questão de saúde, cuidado da saúde aqui, porque existe questões de saúde, tá? De uma fragilidade a nível de saúde. E a Bamiá, cuidado com a ira, com a raiva, com rompantes, tá? Porque prejudica a sua saúde. Então, são pessoas que têm muito essa questão forte, alguns que se conectam com essa leitura com o elemento fogo, então tem toda uma energia que quando explode sai de baixo, mas isso faz muito mal para sua saúde, precisa aprender a buscar o caminho do meio nas questões emocionais, tá? Manter uma linearidade, nem se empolgar em excessivo, muito menos se ser puxado por os sentimentos negativos em excessivo, porque isso te produz muito desgaste energético e desgaste a nível de vitalidade e saúde. Tá? Cuidado com as discussões mentais, as questões mentais que você fica brigando com o outro, querendo ter razão, e que isso te drena e sua energia desgasta. E a Bamiá, que é o eremita, as palavras de Deus que criaram tudo, alquimia e transformação, tá? Ajuda com o seu progresso espiritual, então o caminho do buscador, né? O caminho do entendimento de como funciona a cocriação, vai te colocar em alinhamento com esse aspecto de co-criador, de divino, tá? Então, as palavras sagradas, Bereshit bara Elohim, aqui hebraico, sânscrito, tá? Aramaico são linguagens antigas que você deve pedir os arquétipos, por exemplo, na sua ressonância, fazer um estudo, muita coisa ativada com o hebraico, então você pode trabalhar com 72 nomes de Deus. Cada uma das letras que configura os 72 nomes de Deus traz um grande poder arquetípico e elas unidas, são 3 letras cada nome, elas trazem toda uma proteção divina, toda uma conexão com esses arquétipos superiores além da dualidade, porque existe aqui uma necessidade de cura emocional, de resgate dos sonhos, de resgate de uma vida dos sonhos, de justiça e equilíbrio, de trazer a justiça de Deus para sua vida, de alcançar a justiça de Deus para sua vida, de proteção contra ataques. Aqui existe muito, são pessoas, são consciências que são muito atacadas, que recebem muitas questões que não merecem, e aí vassariar é a emanação angélica que vai trabalhar a questão da justiça de Deus na sua vida, de um espaço saudável. Deus está com os ouvidos prontos para ouvir o seu clamor e responder a sua oração e a sua súplica. Rabu e Riá, cura, preservando a saúde, curando desastres, o que quer que mandam para você, o que quer que façam para você, não subsistirá. Toda arma contra ti preparada não subsistirá, todo inimigo que contra ti se levantar cairá. Deus reanima o seu coração enquanto os seus inimigos, né? São... como que é? Que caiam os meus inimigos enquanto Deus reanima o seu coração. Que caiam os seus inimigos enquanto Deus reanima o seu coração. Que a justiça de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus, o caminho de Deus, a glória de Deus te alcance. Que você sempre seja amado e protegido.
Que os príncipes dos arcanjos te tragam toda a proteção, todo o resgate, em toda a situação, toda a frequência, toda a vibração, que não te traga mais luz, tá? Então, assim, foi expulso de algum paraíso, sempre é expulso de algum paraíso, mas para adquirir sabedoria e conhecimento. Não é porque você seja seu merecimento. 9 de ouros invertido, existe questões aqui com a prosperidade, com a abundância, mas também existe a necessidade de submissão à ordem divina, Yehuiá, o Deus que é onisciente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele vê tudo. Identificar traidores e destruir os seus planos. Então, existem muitas questões aqui de muita perseguição espiritual que você precisa ter atenção. A 8 de paus, a maravilhosa e Deus que é maravilhoso e exaltado, tá? Grandeza, fazer algo apaixonado para Deus, aqui muita energia, né? Música de violino vai te trazer essa conexão com Verruel, que é a emanação angélica, que vai te trazer toda uma exaltação divina, tá? Existe toda uma necessidade aqui de se libertar de questões que ficam te puxando para a densidade e a mamiá, tá? Que quer te destruir. Existe uma grande necessidade também de correção de próprios erros, tá? Por quê? Porque alguns erros, principalmente em questões da multidimensionalidade, desce de outras vidas, erros de julgamento, qualquer situação, por menor que seja, que te coloca numa vibração de que é encontrado algum tipo de dolo ou culpa na sua energia, tá te impedindo que você consiga que Deus, né, mergulhe na escuridão e destrua o poder dos seus inimigos e os humilhe, tá? Então, sim, existem inimigos poderosos aqui, potestades, forças, energias, tá? Que devem ser destruídos em muitas frequências, muitas linhas do tempo. Deus, ajuda de Deus, amor e sabedoria, vitória sobre quem te ataca. Geliel trabalha essa conexão, ajuda de Deus, tá? Aquele que não vai te deixar se aliar. Motivação para que os humilhados sejam exaltados, tá? Para que você realmente receba esse auxílio divino. 3 de ouros, tá? As lamentações que são feitas, né, de um espaço superior. Jó se lamentou muito a sua sorte, Jó clamou muito a Deus, clame a Deus, espere em Deus, confia nele, busque, seja um buscador da verdade, tenha humildade, tenha devoção. Força mental, proteção contra ilusões, contra distorções, porque a nossa mente ela nos leva para labirintos muito negativos, tá? E muitas vezes a gente sequer percebe isso, e é o autoconhecimento, é a elevação de frequência que vai trazendo discernimento, tá? Deus, que é o juiz misericordioso, eloquência, recebendo respostas para suas dúvidas, Daniel, rei de paus, o Deus misericordioso, o Deus de misericórdia, tem muita coisa que será esclarecida. Rainha de paus, de espadas, Deus, a esperança de toda a terra, ritual e cerimônia, adquirindo tesouros do céu e da terra. Então, se você não faz ritual, busca ritual com medicina, né, para quem pode fazer xamanismo angelical aqui, porque aqui nos rituais, na expansão da consciência, na abertura de portais superiores, na reconexão com a sua própria essência, na busca pela verdade, em ver a verdade, em ter a ajuda de uma perspectiva muito mais elevada, é que você vai alcançar a cura. É bem isso, para você alcançar a cura, a proteção de muitas questões, de muitas energias que eventualmente estejam te perseguindo, e já há muitas vidas, tá? Porque aqui existem consciências muito elevadas, com planos de existência muito específicos, tá? Conexões muito profundas, que ainda estão... ainda estão fechadas para você, você ainda não tem noção do que você carrega na tua energia, né? A grande pérola de conhecimento, Binah, que é o olho esquerdo, não, olho não, perna esquerda, desculpa, conhecimento. Então, realmente aqui, né, a Sefiró do conhecimento, onde a gente sofre, né? A pérola ele traz assim, a partir do centro do coração dele, traz um buraco no coração, que é realmente a emanação angélica do conhecimento, que forma aquela pérola do grande valor, mas não aquele conhecimento de um centro de racionalidade, do mental, do intelectual, há um conhecimento a partir de experienciar aquilo que é empírico, aquilo que foi
vivenciado, aquilo que você teve que suportar o jugo, tá? De dores, de humilhações, de situações muito complicadas e dolorosas, para transcender aquilo e transformar aquilo. A pérola, ela é formada a partir de um pequeno molusco ou um grão de areia que penetra na ostra de pérola e produz muita dor. A partir de então, a ostra de pérolas começa a produzir uma substância nacarada que envolve aquele ser, né, que tá ali, trazendo incômodo. Então, todo o seu sofrimento é para que seja produzido algo muito valoroso, que você vai manifestar, tanto para ajudar as pessoas, ou você já manifestou, numa perspectiva muito superior, quanto para o seu próprio crescimento. Existe a necessidade de liberar muitas emoções, muitas dores, tá? Um cardíaco aqui muito sofredor, né? Senti dor no meu cardíaco, carrega muita dor, tá? Então, assim, é preciso ter esses recolhimentos, Shelegiel, que é o anjo da neve, é preciso estar muito recolhido em si mesmo, essa busca, né? O inverno na vida, no sentido de sim se colocar no mundo para mostrar o que você já aprendeu e voltar a recolher em si mesmo para recarregar sua energia, para ter os seus entendimentos, para proteção energética e espiritual, tá? Trabalhar bastante com o primeiro raio, invocação de Arcanjo Miguel, invocação da espada de Arcanjo Miguel, tá? Para que você consiga auxílio, tanto proteção divina quanto cura emocional, contra desbloqueio emocional, contra limpeza emocional, liberação de traumas, dores e sofrimentos dessa e outras vidas. Malkuth, que é a emanação angélica do reino, a Sefirot do reino, onde a gente está, onde existe a matéria, tá? Onde tudo que é material habita, na densidade também, o reino, né? Aqui fala muito de você caminhar no seu caminho espiritual, que tudo aquilo que é relativo ao reino e as grandezas humanas desse plano lhe serão manifestadas e lhe serão concedidas, mas a partir desse centro de você cumprir o seu caminho de desenvolvimento espiritual e seguir a lei e a ordem divina, de manifestar tudo aquilo, essa beleza, essa garantia e esse caminho de muito dor e sofrimento, que é para trazer coisas belas e maravilhosas, manifestar a beleza e a grandeza de Deus, tá? Também a misericórdia de Deus, mas não se preocupe com a questão da matéria, porque você estando no seu caminho espiritual, tudo que é material lhe será acrescentado e sustentado, tá? Inclusive amor. Rafael, terapia angélica, entrega suas preocupações e cuidados para nós anjos e nos permita levar os seus fardos. Então aqui os anjos, eles querem te ajudar, que não é fácil para você. Raniel, ciclos da lua, observe como a lua afeta a sua energia e a manifestação. E aproveite esses ciclos, né, para a manifestação, tá? Também aproveitar os ciclos que você precisa se recolher, né, para quem é mulher, o período menstrual tem que ficar um pouco mais protegido, porque fica mais frágil energeticamente. Metatron, priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas, vou ajudá-lo a se organizar e a se motivar, tá? Existem muitas coisas para fazer aqui, um caminho longo para percorrer, uma reconexão, uma manifestação de graça, de virtude. Uriel, ideia brilhante, sua ideia é divinamente guiada, por favor, tome medidas para tornar a realidade assim. Uriel, de novo, fazer bastante invocação dos arcanjos, que traz a força de Uriel e a legião de anjos da luz para te protegerem de tudo aquilo que você não pode ver em consciência. Clara evidência, preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas à sua oração. E Raniel, de novo, paixão, confie e siga sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Para trabalhar a paixão, faça a invocação de Raniel, que tem
na minha playlist de orações e invocações no SoundCloud. Se eu esquecer de pôr, me cobrem que eu coloco. Chamuel. Amado, eu estou ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Independente de você estar com a pessoa ou não, já existe uma conexão aí, um plano divino para manifestação disso, para que isso se transforme cada vez numa conexão superior, para que haja essa união em diversos planos, diversas frequências, e que a criação de algo maravilhoso, inclusive de um propósito espiritual juntos, tá? Então, a nossa chama gêmea não é qualquer embuste que a gente encontra que não serve para nada, só nos dá desconforto, só nos dá trabalho, só nos dá problema, tá? Precisa tomar um pouco de cuidado com esse negócio que tem aí na internet, dos ciclos das almas gêmeas, da fuga, de não sei o quê. Gente, isso aí não é conexão de chama gêmea da luz. As chamas gêmeas e almas gêmeas da luz, quando elas chegam porque querem chegar e ficam, e permanecem, são leais, não tem os núcleos de sombra que você vai ter que trabalhar, é aquilo que é projetado, refletido, mas é você e ela ali do seu lado, essa coisa, sabe? De ter tudo aquele circuito que as almas gêmeas percorrem, que a chama gêmea percorre, a alma gêmea corredora, essa maluquice toda, gente, isso aí é aquela conexão de alma gêmea trevosa, das sombras, relacionamento kármico, não tem nada a ver com chama gêmea ou alma gêmea da luz, tá? Anjo do respeito, se respeite, respeite seu espaço, respeite seu limite, respeite até onde você pode ir com as coisas, pessoas, situações que é necessário, tá? Para que você consiga. A maior obrigação que você tem é respeitar a si mesmo, tá? Respeitar até onde você pode ir, respeitar as suas necessidades, os seus sentimentos, tá? Toma cuidado para não ficar preso em nenhuma dinâmica ilusória que você pensa que a alma gêmea não pelo menos não dá luz, tá? Tem muito vídeo no canal explicando, gente, tem muita postagem no canal, tem milhares de vídeos no canal, tá? Então, assim, tem muitos vídeos anteriores legais. Quem quer leitura de signo, vá lá pelo mês, pode falar com o seu momento, porque a leitura é temporal, ela não vai respeitar só aquele mês, daquele dia, não sei, tem muitas leituras atemporais também, toda leitura tem muito ensinamento. Anjo da família, pode ter alguém da sua família que esteja precisando de você, arrume um tempo, uma palavra, tá? Uma ajuda aqui para alguém da sua família, que se alguém que você não vê há muito tempo, ligue, busque estar presente, tá? Também fala que a sua família está protegida, mas aqui fala muito da necessidade de você estar presente de alguma forma com relação à sua família humana, tá? E o seu sonho de família feliz está protegido para alguns também, certo? Anjo dos cristais e da música, trabalha bastante com música e cristal para poder manter a energia numa frequência alta. A nossa cocriação, ela não se sustenta porque a gente oscila muito. Uma hora a gente tá lá super confiante, outra hora a gente tá no fundo do poço achando que colocando dúvida em tudo, alimentando dúvida, medo. Isso acaba com qualquer manifestação. Por isso que a cocriação não se manifesta nesse plano, não se sustenta, fica nessa questão de vale pico, tá? Anjo da felicidade, uma grande onda renovada de felicidade vem para o seu caminho, para sua alma, para sua vida, por merecimento divino, tá? E anjo da oportunidade, aqui você é merecedor, então vem muita coisa aqui para o seu caminho por merecimento, então só continue focado, trabalhando com as consciências angélicas e arcangélicas dos arquétipos, não se deixar levar por enganos de tentativa de retorno ou de ficar aprisionado em relacionamentos kármicos, trevosos, de alma gêmea das sombras, chama gêmea kármica, tá? Por favor, porque senão você acaba criando um período kármico novo que nem é para ser. Gratidão, está feito, está selado, que Deus, Pai, Mãe, Divino Espírito Santo, os anjos e os arcanjos, todos seres de luz, amparadores espirituais, mestres espirituais, seres ascensionados, mestres ascensos, sua hierarquia de luz, angélica, arcangélica, cabalística, os mestres do conselho kármico, os anciães dos dias, o Melquisedeque, todos aqueles seres elevados possam nos trazer o auxílio, a proteção, a direção, o caminho, a verdade e a vida, para que estejamos na nossa máxima potencialidade e possamos manifestar nesse plano a nossa essência divina e realização de sonhos e a realização de tudo aquilo que é belo, útil, verdadeiro. Gratidão, está feito, está selado, assim já é.
Meu beijo de luz.